e que vocês possam acompanhar atentamente a palavra do Senhor. Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2. Após a leitura, peço aos irmãos que permaneçam com as suas vidas abertas. Isso também será projetado para que os irmãos possam acompanhar a leitura. A palavra do Senhor assim nos diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Oremos ao Senhor. Pai Santo, desejo no nosso coração é que o Senhor fale conosco essa noite, que o Teu Santo Espírito possa nos conceder iluminação, entendimento, que a Tua palavra seja descortinada diante dos nossos olhos, a fim de que o nosso coração, todo o nosso ser, renda graças ao Senhor, por Tua bondade, por Tua graça, por Tua misericórdia, pelo Teu amor para conosco. Fale ao nosso coração, carecemos de ouvir a Tua voz. Rogamos então essa bênção sobre nós, sobre a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, constantemente eu faço uma pergunta à igreja. E a pergunta é o seguinte: o quanto você está grato ao Senhor? Reformulando a pergunta, há alegria, contentamento, prazer, gratidão em seu coração? Há razões no seu coração para agradecer a Deus hoje? Às vezes nós conectamos essas coisas somente pelas coisas materiais que o Senhor tem nos dado. Mas nós já temos aprendido, e Paulo tem nos ensinado muito por meio dessa epístola, essa epístola que foi escrita há tanto tempo, no meados aí do 1º século, mas uma epístola que fala com tanto poder e graça ao nosso coração, porque nos faz lembrar constantemente o que Deus fez por nós por meio de Cristo Jesus. Nós encontramos uma excelente notícia no capítulo 1 dessa epístola, quando o apóstolo Paulo nos fala o quanto Deus é bendito, o quanto Deus é abençoador. E a razão é que esse Deus tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Todas as bênçãos que Paulo vai descrever nessa epístola é por causa de Jesus. É por causa de nós estarmos unidos a Cristo, ligados a Ele, conectados. Então, somente por isso, nós somos extremamente amados e abençoados por Deus. Mas nós não conseguimos entender o que Deus realmente tem feito por nós, se nós não partimos do pressuposto sobre quem nós éramos.
Interessante que o apóstolo Paulo nos fala sobre essa maravilhosa notícia que nós recebemos em Cristo Jesus. No capítulo 1, ele vai falar sobre doutrinas como a eleição, sobre predestinação, sobre que nós somos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus. Vai nos falar sobre redenção, remissão de pecados, tantas bênçãos que nós recebemos, bênçãos espirituais, bênçãos grandiosas, maravilhosas. São bênçãos inefáveis, faltaria a palavra em nossos lábios para expressarmos a grandeza dessas bênçãos. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo estava extremamente consciente daquilo que Deus havia dispensado sobre a igreja. O quanto Deus tinha sido abençoador. E ele queria também que esses irmãos, esses crentes de Éfeso, estivessem conscientes dessas verdades. Nós lembramos que essa é uma das epístolas da prisão. Paulo escreve estando aprisionado em Roma. Os irmãos dessa comunidade, dessa igreja, estavam tanto que entristecidos, porque o apóstolo Paulo estava preso por causa da pregação do evangelho. Mas o apóstolo Paulo quer trazer boas novas ao coração desses irmãos, falando a respeito de tantas bênçãos que o Senhor tinha dispensado sobre eles. E ele vai nos falar sobre uma realidade. Talvez uma terrível realidade a princípio, mas extremamente importante, porque se nós não a compreendermos, nós não vamos conseguir enxergar o quanto Deus foi gracioso, bondoso, amoroso para conosco. A primeira coisa que nós aprendemos aqui no capítulo de número 2 é a respeito de quem nós éramos. Olha só o que nos diz do versículo 1 ao versículo de número 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Meus irmãos, se esses verbos não estivessem no passado, o que seria de nós? O apóstolo Paulo nos deixa bem claro a respeito de qual era a nossa condição, qual era a nossa história, o nosso antigo estado espiritual. E ele vai nos falar claramente a respeito do pecado que trabalhava contra nós. Interessante que na nossa tradução, provavelmente aqui está aí na sua Bíblia, o apóstolo Paulo começa no versículo 1 dizendo: ele vos deu vida, não é verdade? Ele vos deu vida. Mas no original, no texto grego, não há palavra vida no versículo 1. Os tradutores inseriram essa palavra porque nós vamos encontrar isso a partir do versículo de número 4. E para que quem lesse ficasse mais de uma forma inteligível, eles colocaram: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mas sabe como o apóstolo Paulo escreveu o versículo 1? Ele inicia dizendo o seguinte: vocês estavam mortos por causa dos vossos delitos e pecados. Olha só, que triste notícia. Porque essa notícia nos fala claramente sobre quem nós éramos, o nosso estado, a nossa miséria, o quão miserável nós éramos, porque nós estávamos mortos. E essa razão dessa morte é clara aqui. A morte que foi decorrente dos nossos delitos e pecados. A palavra delito, ela está conectada no sentido de uma infração da lei. Não éramos todos nós transgressores da lei de Deus? E por isso pecadores?
Não é o pecado, a transgressão da lei? Não é isso que a palavra do Senhor nos orienta? Não estávamos todos nós mortos, e aqui é um sentido não só metafórico. Certa feita o Senhor havia dito a Adão: Adão, no dia que tu comeres desse fruto, certamente morrereis. O apóstolo Paulo também diz isso na Epístola aos Romanos, quando ele fala que o salário do pecado é a morte. Por causa do pecado, a morte entrou no mundo. E o homem, então, passou a ser um ser morto, no sentido espiritual. Ele está alienado de Deus. Ele não tem prazer nas coisas de Deus. Ele tampouco consegue interpretar a impressão de Deus na natureza, nas coisas que Deus criou, e coisas que testificam a divindade de Deus. Porque o seu estado é um estado de morte. E quando nós falamos de morte, principalmente no contexto que nós estamos vivendo, irmãos, é algo assustador, não é? Que por mais que você ame uma pessoa, quando ela morre, ela não apresenta mais nenhuma reação para você. Você pode chamar por ela. Você pode tentar abraçá-la. Você pode até mesmo pedir para que ela olhe para você. Mas não há reação, porque não há vida. Essa pessoa está morta. E é exatamente essa palavra que o apóstolo Paulo utiliza para nos deixar consciente de qual era o nosso estado antes de Cristo. Estávamos todos nós mortos, em decorrência dos nossos delitos, as nossas infrações à lei de Deus. Merecedores, tão somente do inferno, porque pecamos contra Deus. E o sentido todos aqui era toda a raça humana em Adão. Conforme diz Romanos capítulo número 5. Por causa de um só homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte passou então a todos os homens, todos pecaram. Esse é o nosso estado. Antes de Cristo, estávamos mortos. Era impossível darmos alguma reação em direção a Deus. Era impossível trilharmos passos em direção a Deus, em direção ao nosso Criador, porque esse era o nosso estado espiritual. Morte. Só exalávamos cheiro de morte, por causa da nossa condição espiritual. E observe que os verbos que são utilizados aqui no passado, o apóstolo Paulo está querendo que os irmãos da igreja de Éfeso parassem e lembrassem do que era a vida deles antes de Cristo. Era para que eles pudessem se lembrar, em primeiro lugar, que eles estavam mortos por causa dos pecados. Versículo 2 nos diz que eles estavam influenciados por Satanás. Olha só o que nos diz o versículo 2. Nos quais andaste outrora, ou seja, em outro tempo, segundo o príncipe da potestade do ar. É uma referência metafórica a Satanás. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua em quem? Nos filhos da desobediência. Olha só, estávamos mortos por causa dos nossos delitos, dos nossos pecados. Éramos escravos, influenciados de Satanás. E o apóstolo Paulo nos diz claramente no versículo 3, entre os quais também todos nós. Ele se coloca também como um deles, como alguém que estava alienado de Deus. Estava morto e escravizado por Satanás. Todos nós éramos controlados pela nossa consciência. Éramos controlados pela nossa carne. Versículo 3 nos diz, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos.
Nós aprendemos isso aqui no estudo de quarta-feira passada, a respeito da natureza humana. Estávamos inclinados, por natureza, ao pecado. Em vez de adorar o Criador, passamos a adorar a criatura. Em vez de termos uma consciência clara da divindade de Deus, ao olhar tudo aquilo que Deus havia criado, nós o rejeitamos. Em vez de darmos a glória a Deus, damos glória à criatura. Nós aprendemos o que é Deus entregar o homem ao curso do seu próprio coração. E era exatamente assim como nós vivíamos, entregues ao nosso próprio coração. A Bíblia diz que o coração do homem é corrupto, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jesus nos disse que é de dentro do homem, do coração do homem, que saem todas as coisas ruins. Blasfêmias, contendas, adultérios, homicídio, todas essas coisas saem de dentro do homem e contaminam o homem. Olha só o que o apóstolo Paulo está trazendo à lembrança dos irmãos. Lembre-se de quem vocês eram. Vocês estavam mortos. Vocês eram influenciados por Satanás e pela sua própria carne. E por causa dessa inclinação, o que seria mais prazeroso para nós? Obedecer à lei de Deus? Ou satisfazer os desejos da nossa carne? Satisfazer o nosso coração? Criarmos os nossos próprios ídolos no nosso coração e servirmos a eles? Éramos escravos. Nenhum homem está isento de um jugo sobre a sua vida. Ou este homem aceita o jugo de Jesus, ao qual ele encontrará paz, descanso para a sua alma. Ele vai aprender de Jesus que é humilde, não é isso? Mateus capítulo 11. Ou esse homem estará sobre o jugo de Satanás. Será escravo de Satanás. Será escravo da sua própria carne e dos seus pecados. É um lembrete que poderia trazer desespero a qualquer um. Ter consciência da nossa própria natureza. Mas quando esses crentes ouviram isso, ouviram as palavras do apóstolo Paulo, eles se lembraram que tudo isso era coisa do passado. Porque Cristo havia feito tudo novo na vida deles. O versículo de finalzinho de número 3 diz o seguinte, parte B do versículo: éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Irmãos, Deus olhando lá no céu, lá do céu, não havia um justo, nenhum sequer. Todos pecaram, todos estavam extraviados. O homem estava realmente perdido, se não fosse a graça e a misericórdia desse Deus. Por natureza. Que natureza é essa, pastor? A natureza que o homem herdou do primeiro pai, Adão. E eu falei isso aqui na quarta-feira passada. Para um homem ir para o inferno, Deus não precisa fazer nada. É somente esse homem ser entregue ao curso da sua própria natureza, do seu próprio coração. Porque o homem sem Deus sempre vai preferir desobedecer a Deus. Sempre vai preferir pecar contra Deus. Desonrar Deus. Às vezes se tornando inimigo de Deus. E todos nós, sem exceção, éramos assim, por natureza. Filhos da ira. Ou seja, filhos destinados para o inferno. Mas há uma
partícula importante nesse texto, no versículo de número 4, que vai fazer toda a diferença. É uma conjunção adversativa no versículo 4. Mas Deus. Essa palavrinha mas aqui significa uma mudança do curso da história. Uma mudança da sua própria trajetória. Até então, o apóstolo Paulo estava falando do que o pecado fez em nós. A nossa antiga natureza sem Cristo. A nossa antiga história. Éramos, por natureza, filhos da ira. Irmãos, se o apóstolo Paulo parasse por aqui, estaríamos perdidos. Mas ainda bem que Deus é um Deus de graça, amor e misericórdia. Para demonstrar a riqueza da sua misericórdia, da sua graça, Deus resolveu, se olharmos lá no capítulo 1, desde a eternidade, salvar um povo. Adotar um povo específico e chamá-los de filhos. Filhos que seriam adotados por meio de Cristo Jesus. Olha só a mudança da trajetória aqui. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, o que aconteceu? Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, Ele nos deu vida por meio de Cristo. Nós não temos ponderado acerca dessas coisas, que todas as bênçãos que nós recebemos aqui é por meio de Jesus Cristo. E eu te pergunto, você tem razões para agradecer a Deus hoje? Se eu olho para esse texto, analisando a minha vida, quem outrora eu era sem Cristo, eu falaria como o apóstolo Paulo no versículo 3 do capítulo 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem me abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Como Deus é maravilhoso, gracioso, amoroso. Mas Paulo enfatiza algo constantemente nesse texto. Ele enfatiza o quanto Deus foi gracioso. Olha só que ele traz logo a memória dos seus ouvintes aqui no versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E ele diz, pela graça sois salvos. Ora, se é pela graça, não é por causa dos meus méritos, não é por causa das minhas ações, nem tampouco por minhas obras, a qual eu acho justa, porque são trapos de imundícia. Somos salvos, em primeiro lugar, por causa do grande amor com que Deus nos amou. Somos salvos por meio de Cristo Jesus. Olha só o contraste apresentado aqui. Versículo 1, exala morte. Versículo 5, fala de vida. Uma vida que só é possível porque nós estamos juntos, ligados, unidos a Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo conclui dizendo o seguinte, olha, vocês são salvos pela graça. Pela graça passou porque era impossível um de nós darmos um passo em direção a Deus, porque estávamos mortos. Você acha que você tem deleite em adorar, cultuar, servir o Senhor hoje, porque um determinado dia da sua vida, você caiu na consciência de que você é uma pessoa boa? Não. Se Deus não chamar esse homem com uma santa vocação, se Deus não mudar o coração do homem regenerando, se Deus não chamar, é impossível que esse homem morto dê
um passo em direção ao Senhor. E se um dia você deu esse passo, foi primeiro porque Deus caminhou na sua direção e te chamou. Porque você estava morto. Todos nós estávamos mortos. Mas ao ouvir o chamado do Evangelho, a voz do Supremo Pastor, nós nos levantamos dos mortos. Em Cristo, nós temos agora vida. E nos diz muito mais o texto. Vai nos falar, do versículo 4 ao versículo 6, demonstra o quanto Deus trabalhou por nós. Ele nos amou, né? Com grande foi esse amor. Ele nos libertou, o versículo 5, nós estávamos no jugo aí da morte, escravos de Satanás, nós já aprendemos isso. O versículo de número 6 nos diz ainda o que Deus fez. Ele nos elevou. Como assim, pastor? Olha só o que Deus fez na sua vida e na minha vida. Qual era o nosso estado? Estávamos mortos. Aí o Senhor vem, por causa do seu grande amor, sua misericórdia, sua graça, Ele te dá o quê? Em Cristo, vida. Mas não acaba só por aí. Ele te coloca numa categoria elevada. Olha só o que o texto nos diz. Não é que Paulo está exaltando o homem aqui. É para que os irmãos pudessem estar conscientes do quão grande é a bênção que eles receberam em Cristo. Versículo 6. E juntamente com ele, quem? Com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha só, irmãos, como é maravilhoso sabermos que em Cristo nós vamos experimentar duas ressurreições. Você sabia disso? A primeira ressurreição que nós já experimentamos é a mudança do nosso estado. Estávamos mortos, e Deus com santa vocação nos chama e nós temos agora vida. Mas isso nos faz lembrar de uma outra ressurreição. Um dia nós ressuscitaremos. Um dia nós estaremos na eternidade sentados ao lado de Cristo. Um dia nós estaremos na morada celestial. Um dia nós estaremos residindo na nossa pátria celestial. Nós estaremos assentados juntamente com Cristo. E tudo isso por causa dele. Por causa do que Jesus fez. E talvez você pode se achar muito bom, né? Para receber tudo isso. Que coisa boa, maravilhosa. Eu sou uma pessoa excelente. Aí o apóstolo Paulo diz assim, para mostrar, ou seja, o propósito, a finalidade, o porquê que Deus fez isso. E por que Deus vai fazer isso, cumprir isso em Cristo? Para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, no tempo que ainda está por vir, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Sabe por que Deus chamou? Sabe por que Deus te resgatou dos mortos? Sabe por que Deus mudou a sua vida, a sua história, a sua sorte, te deu vida, te ressuscitou e vai te ressuscitar no último dia e vai te elevar ao céu para que você possa morar eternamente com Jesus? Para mostrar, deixar claro, evidente, escancarado a suprema riqueza da sua graça. E eu te pergunto, há razão no teu coração para agradecer a Deus hoje? Temos que render graças ao Senhor, porque esse Deus é bendito, Ele é abençoador, Ele é um Deus gracioso. E quando eu olho todas essas bênçãos, e o texto vai enfatizando, Cristo, 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 Cristo. Meus queridos, Cristo é a essência da nossa vida. O Evangelho é Cristo, e nós precisamos rememorar isso a cada instante, e lembrarmos dessas verdades a cada manhã, porque se a nossa esperança não estiver em Cristo, não há esperança para nós.
O apóstolo Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Como é possível um pecador que outrora estava morto, agora ter vida em Cristo Jesus? Por meio da graça. É pela graça que esse pecador vai ser salvo. Jamais pelo mérito desse pecador. Todos nós chegaremos diante do tribunal de Cristo na eternidade com as mãos vazias. Confiantes tão somente na justiça que nós não conquistamos, mas que foi colocado na nossa conta. Justiça de Cristo, obediência de Cristo. Todos nós sempre falaremos: seja propício a nós. Não há mérito nenhum, é graça. Nós somos salvos pela graça, mas olha só o que nos diz aqui o versículo de número 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. A fé com que nós somos salvos é uma fé diferenciada. É uma fé salvadora. Uma fé que vem do próprio Deus. Pois a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. É um presente que o Senhor nos dá. Quando era impossível crer em Deus, quando era impossível eu me apossar daquilo que Cristo fez, o Senhor encheu meu coração de fé. Uma fé que me proporcionou a tomar posse daquilo que Cristo fez. A fé é instrumental aqui. A fé é o meio, é o instrumento pelo qual nós nos apossamos dessa maravilhosa graça. Eu gosto muito de um comentarista chamado Warren Wiersbe, e ele vai dizer o seguinte falando sobre fé. A fé aqui é como um mendigo estendendo a sua mão para um rei. Porque é isso que é fé salvadora. Quando nós, conscientes do nosso estado, do nosso pecado, dos nossos delitos, da nossa condição miserável, nós estendemos a mão para Jesus e dizemos: "Sê propício a mim, que sou pecador". Isso é fé. E uma fé salvadora. A mesma fé que estava presente no coração daquele pecador crucificado com Jesus. Senhor, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Lembre-se de mim quando estiveres no paraíso. Não havia nele nenhuma obra justa para que ele pudesse pleitear uma causa e então entrar no céu pelas suas obras de justiça. Mas ele diz tão somente reconhecendo quem ele era. É tanto que ele repreendeu o outro, dizendo o seguinte: olha, nós merecemos justamente essa condenação. Claro, eram transgressores, homens vis, maus, mas Jesus não. E nesse ato de fé, a fé salvadora, ele diz: ó Deus, lembre-se de mim quando entrares no teu reino, no teu paraíso. Essa é a mão de um mendigo, estendida para um rei, clamando por misericórdia e salvação. Somente assim, irmãos, um pecador pode entrar no reino de Deus. Reconhecendo que ele é um miserável pecador, reconhecendo que ele está diante de um Deus gracioso, e que se não for a graça, se não for o amor, se não for a misericórdia desse Deus, ele está e estará perdido. O que Deus mais fez ao nosso favor? Através do seu favor especial, da sua graça, Ele nos concedeu essa fé salvadora.
O versículo de número 8 nos diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. É um presente de Deus, é um dom, é uma dádiva de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Jamais chegaremos na eternidade batendo no nosso peito, pensando o quanto nós fomos bons. E o quanto nós somos merecedores do céu. Porque a salvação é graciosa. E ela não é proveniente das nossas obras. O apóstolo Paulo poderia terminar aqui no versículo 9. Já está bom demais, não está? Tantas bênçãos que o Senhor derramou sobre a nossa vida em Cristo. Mas ele vai dizer o que mais Deus fez. Ou, em certo sentido, o que Deus está fazendo e o que Deus vai fazer por meio de nós. Nós tínhamos um pecado que trabalhava contra nós. Nós temos a obra de Deus que operou em nós. Nós temos Deus trabalhando ao nosso favor. E agora o texto vai nos dizer claramente o que Deus vai fazer por meio de nós, que estamos em Cristo Jesus. O versículo 10 nos diz assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A palavra aqui, feitura, na língua grega, é poiemen. A mesma palavra que nós conhecemos é utilizada para poema. Uma obra escrita. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, que em Cristo nós somos um poema de Deus. Uma obra que está sendo escrita. Uma obra que no final vai redundar em glórias a Ele. Pois se perguntássemos assim, Deus, por que o Senhor fez tudo isso? Por que o Senhor permitiu que o pecado entrasse no mundo? Por que o Senhor enviou o seu Filho ao mundo para salvar pecadores? Por que o Senhor me salvou? A resposta vai ser, tudo para a glória dEle. Para demonstrar a riqueza da sua graça e misericórdia para conosco. Deus fez tudo isso. E está fazendo algo maravilhoso em nós. Somos o poema de Deus. Feitura dele. Para qual propósito? Para as boas obras. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. João Calvino, certa feita, disse que a fé que justifica o pecador, ou salva o pecador, não é uma fé que vem sozinha. Que quando Deus muda a nossa vida, muda a nossa história, muda a nossa sorte, nos faz feitura dele, uma obra dele em Cristo Jesus, há uma finalidade também, para que possamos responder agora em boas obras. Nós não fazemos boas obras para ser salvo. Nós fazemos boas obras porque já somos salvos. Como eu poderia, pastor, resumir essas boas obras? O que poderia eu fazer? Eu quero resumir apenas os 10 mandamentos para você. Ame a Deus e ame teu próximo como a ti mesmo. Cumpra a lei de Deus no que diz respeito ao seu próximo. E com certeza você estará fazendo excelentes obras. Obras em uma resposta à salvação graciosa que você recebeu em Cristo Jesus. Obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Quando Deus preparou isso, pastor? Efésios 1, versículo 4. Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o Senhor já havia escrito um poema. A obra da sua redenção. Tão grande Salvador haveria de salvar o pecador. Deus já havia
dispensado graça, amor, bondade, muita misericórdia desde a eternidade. E nós não temos dúvida que Ele ainda está sendo um Deus gracioso para conosco. E eu quero concluir essa mensagem te fazendo, pela última vez, a última pergunta. Você tem razões para agradecer a Deus hoje? Se você é um salvo em Cristo Jesus, você precisa render graças ao Senhor, porque Ele tem sido muito bondoso para conosco. Que Deus seja louvado. Eu quero convidá-lo a orar nesse momento. A princípio, oremos. Agradeça a Deus. Talvez você está achando que as coisas vai de mal a pior, né? Quando eu vejo o estado que nós estávamos, eu chego à conclusão que a morte física nada é. Eu chego à conclusão de que nós já temos tudo o que nós precisamos para nos alegrar e sermos gratos. Temos uma vida, e uma vida abundante em Cristo Jesus. Talvez você tenha reclamado com Deus. Talvez em alguns momentos você tenha murmurado, dizendo: Senhor, a vida está insuportável. As coisas estão difíceis demais. Tudo na minha vida vai de mal a pior. E o Senhor te trouxe aqui essa noite para dizer, para te lembrar, quão grande foi o amor dele para contigo. Para te mostrar o quanto ele foi gracioso. Para te mostrar o que ele está fazendo na sua vida agora. E as coisas que ainda você vai receber lá no céu, lá na eternidade. Que poderíamos dar a Deus por todos os benefícios para conosco. Quero te convidar a se colocar de pé, meu amado. Nós vamos orar, agradecendo a Deus e rogar pelas bênçãos e as misericórdias do Senhor sobre nós. Quero pedir que os irmãos nessa oração estejam orando pela esposa do nosso irmão Carlos Eduardo. Ela se acidentou num acidente ciclístico, está dependendo aí de procedimentos médicos, fazer procedimentos cirúrgicos. Nosso irmão está acompanhando a esposa dele no hospital. Mas a família dele está aqui, os pais dele, amigos estão aqui. E nós, como irmãos, nós vamos clamar a Deus para que Deus tenha misericórdia da Viviane. Conceda graça e misericórdia a ela. Vamos orar pelos que sofrem, pelos que choram. Quantos hoje choraram por causa das suas perdas? E nós, como feituras de Cristo, criados para boas obras, nós precisamos orar não somente por nós, mas pela vida de todos. Coloque a sua causa diante do Senhor. Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque por meio de Cristo nós podemos ter esperança. Jesus é a nossa esperança, é a nossa sorte, é o nosso tesouro, é o nosso bem maior. Ó Deus, o que poderia nos separar do amor do Senhor? Nada. Não são as tribulações, não são mortes, nem principados, nem potestades, não são coisas do presente nem do porvir, porque já somos salvos em Cristo Jesus. Queremos te agradecer por tantas bênçãos que graciosamente o Senhor dispensou, derramou sobre nós. Ó Deus, podemos ter a ausência de muitas coisas materiais nesse mundo, sermos até mesmo privados de saúde, mas jamais seremos privados da tua graça, jamais seremos privados da salvação que nós temos em Cristo Jesus, porque aquele que prometeu é fiel para
cumprir as suas promessas. Ó Deus, eu rogo por aqueles que estão prostrados nessa noite. Oramos por aqueles que sentem dores por causa das suas enfermidades. Oramos por aqueles, ó Deus, que perderam a esperança, perderam a fé, estão desmotivados. Aqueles que estão deprimidos. Ó Deus, que o Senhor possa os vivificar, os colocar de pé, dispensar sobre cada um deles abundante graça e misericórdia. Rogamos, ó Deus, pela vida da Viviane, que o Senhor dispense tua graça e misericórdia. Oramos, ó Deus, pelos aqueles que estão sendo vitimados pela Covid, aqueles que estão chorando, aqueles que estão padecendo por conta desse mal. Rogamos para que a tua misericórdia seja dispensada sobre essas vidas. Certa a tua bondade, ó Deus, continue guardando-nos, nos livrando de todo mal. Traga paz, alegria ao nosso coração, porque se ao saber das coisas maravilhosas que o Senhor fez por nós, se nós não formos motivados por essas bênçãos, pelo Evangelho, ó Deus, não vai restar mais nada em nós. Aumente a nossa fé. Faça-nos olhar constantemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que teu Santo Espírito que habita em nós possa nos levantar para a tua própria glória. Motive-nos, ó Deus, e nos conduza a vivermos de uma maneira coerente nesse mundo, para que possamos deixar evidente as obras do Senhor, por meio e através de nós. Abençoe as famílias aqui representadas. Que a tua paz e graça seja abundante sobre todos nós, pois somente de ti nós esperamos, e em ti colocamos toda a nossa confiança. Dê a todos os teus filhos uma noite feliz e abençoada, uma semana repleta da tua bênção, e que a alegria do Espírito, a alegria da salvação, seja presente no coração dos teus filhos. No nome bendito de Jesus, nós oramos e agradecemos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amados, pode se sentar. Nós estamos encerrando o culto dessa noite. Eu quero expressar gratidão pelos nossos irmãos que nos visitam essa noite. Temos irmãos amados, irmãos queridos aqui. Recebam os nossos abraços fraternais. Muito bom tê-los aqui cultuando conosco. Os nossos irmãos também que acompanharam, participaram e cultuaram o Senhor nos seus lares. O nosso muito obrigado, nossos abraços fraternais. Noite feliz, semana abençoadora para todos nós. Eu aguardo os irmãos na próxima quarta-feira, às 19h30, nós temos estudo bíblico, nós temos estudado a Epístola de Paulo aos Romanos, então vem estudar a Bíblia conosco. Na próxima sexta-feira, nós não teremos a nossa reunião de oração pelo Zoom. Haverá um culto, né, de ações de graça, em razão da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que será conduzida pelo Presbitério Litoral Sul, pelo PSUL. Os irmãos, será uma programação online, e os irmãos, então, poderão, será disponibilizado um link, os irmãos poderão participar desse trabalho e cultuar e render graça ao Senhor, na próxima sexta-feira, às 19h30. Próximo domingo, pela manhã, nós teremos culto de ações de graça ao Senhor, né? Culto da ressurreição. E queremos convidar todos os irmãos para se fazerem presente. Nós teremos celebração da ceia pela manhã, e no domingo também, às 18h, nós temos culto de louvor e adoração ao nosso Deus e celebração da ceia do Senhor. Que Deus abençoe. Semana feliz para todos nós. Amém.